Boa tarde. Quero agradecer a Deus em poder estar juntamente com vocês aqui nessa tarde maravilhosa para juntos falarmos um pouco sobre família. E eu começo dizendo sobre o projeto Família. Esse mês de maio comemora-se o mês da família, segundo domingo do mês, Dia das Mães, o qual nós somos muito agradecidos a Deus pela vida de todas as mães. E graças a Deus que a família foi instituída por Deus. O projeto Família está na base dos planos de Deus. Deus é aquele que está pronto a abençoar a família. E eu quero começar lendo a Bíblia Sagrada, que nos ensina, que nos orienta e que fala sobre a família. Eu quero começar lendo no livro de Gênesis, capítulo 1, o versículo de número 26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhe: frutificai, multiplicai vós e enchei a terra. Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face da terra, a terra e toda a árvore em que há fruto da árvore, e que a semente serve para o mantimento, e todo animal da terra, a ave do céu e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento, e foi assim. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. Mas também quando nós olhamos para a mesma palavra de Deus, Gênesis capítulo 2, nós vemos aqui o capítulo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes, e o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então nós vemos que Deus, ele se preocupou em tudo que Deus fez. Deus só foi dizendo haja, e foi acontecendo. Só que quando chegou no homem, Deus falou: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E Deus fez um boneco de barro, e daquele boneco de barro, Deus não disse haja o homem. Deus disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E quando Deus disse façamos o homem, ele disse para aquele boneco de barro que ele tinha formado, ele soprou na narina do homem, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus formou o primeiro ser humano,
que levou o nome de Adão. E quando nós olhamos para dentro da própria palavra de Deus, ele disse assim, no capítulo 18, do versículo 2 de Gênesis: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todo animal do campo, toda árvore dos céus, trouxe Adão, para que esse vos chamaria de tudo que Adão chamou, toda ave vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome de todos os gados e as aves do céu, e de todos os animais do campo, mas para o homem não se achava disjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e ele adormeceu, e tomou das suas costelas e cerrou a sua carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus deu ao homem, formou uma mulher e trouxe Adão. E disse Adão: esta é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada varoa, portanto do varão foi tomado. Aí inicia-se o primeiro casamento. Portanto deixará o varão seu pai, a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. E aqui nós vemos que Deus estabeleceu o primeiro casamento, a primeira família. Mas quando Deus, como eu já li nesta noite, quando Deus diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, que domine sobre os peixes, aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. Então Deus fez Adão, Deus fez Eva, Deus fez todos os animais, macho e fêmea, tudo no tamanho. Deus só foi fazendo no tamanho que é normal hoje, que nós vemos. A vaca, ela não começou o bezerrinho recém-nascido. Adão e Eva também não foram uma criança recém-nascida. Mas Deus o abençoou e disse-lhe: frutificai e multiplicai vós, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre todo o mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Aqui Deus deu uma ordem para Adão e para Eva: e Deus abençoou, e Deus os abençoou. Deus abençoou ambos. Então o primeiro casamento teve a bênção de Deus, foi abençoado por Deus. E Deus deu a eles uma missão, e disse-lhe Deus: frutificai e multiplicai vós, e enchei a terra. E através desse casal, Deus, eles se multiplicaram e a terra se encheu. E é o que nós vemos até hoje, veio da semente de Adão e Eva. Talvez você diga: mas no meio do caminho houve um dilúvio. Mas só que Noé e a sua família também eram da semente, da primeira semente que Deus fez Adão e Eva. E Deus deu a mesma missão para eles depois, para eles frutificar e encher a terra. A mesma missão foi dada a Noé e a sua família. E assim nós vemos hoje no mundo muitas e muitas famílias, muitas e muitas nações, muitas e muitas raças, línguas. E Deus instituiu a minha família e a tua família. Agora, nesse momento, eu quero continuar lendo a palavra de Deus com vocês. Quem tem a sua Bíblia, e se quiser anotar, eu li primeiro
O primeiro que eu li foi Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Depois Gênesis 2, do 18 ao 25. Agora eu vou ler a Bíblia no livro de Efésios. Anote aí, depois você terá o privilégio de meditar aí na sua casa, na sua Bíblia, e ver que realmente que tudo que Deus fez foi bom, foi perfeito, foi maravilhoso. Tudo foi criado por Deus. Foi Deus que fez todas as coisas. Então nós vemos aqui em Efésios, capítulo 5. Eu quero ler a partir do versículo de número 22, para nós entendermos. E diz assim: vós mulheres, sujeitai a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo, de sorte que assim como está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, para purificar com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve o marido amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes o alimenta e a sustenta, como também ao Senhor a igreja. Porque somos membros um dos outros. Aí conclui a mesma sequência do casamento. Por isso deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vossos filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então aqui está a sequência do casamento instituído por Deus, lá no início da criação. Todos nós que somos casados, todos nós que casamos na igreja, o casamento é uma instituição divina. O casamento é algo que Deus preparou. O casamento é algo que Deus agrada. É algo que Deus agrada. É algo que Deus requer de cada um de nós, o casamento. É necessário, através do casamento, é instituída uma família. Tem pai, tem mãe, tem os filhos. A hora que os filhos casam, ele constitui outra família. Aí vem pai, vem mãe, vem os filhos, que se tornam os nossos netos. Os nossos netos casam. É pai, é mãe, é os filhos, que se tornam os nossos bisnetos. Se Deus nos der o privilégio de nós vermos nossos bisnetos casados, os nossos bisnetos casam, constituem-se uma família, tem filhos, se constituem os nossos tataranetos, é a quarta geração. Mas sempre sobre a bênção de Deus, sempre sobre a proteção de Deus. Então a família, ela tem a proteção de Deus. Ser mãe é uma dádiva muito gloriosa de Deus. Ser mãe é algo glorioso, é algo maravilhoso de Deus. Aí quando entra aqui nos filhos, diz: vossos filhos, nós casamos, veio os nossos filhos, e Deus traz um aconselhamento para os filhos também.
Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. O conselho para os filhos, para todos os filhos. Nós somos filhos, nós temos filhos. E a Bíblia nos orienta dizendo: ensina o seu filho no caminho que deve andar, porque quando ele envelhecer, ele não esquecerá. A educação do lar, ela cabe aos pais. A escola, ela só ensina, alfabetiza os nossos filhos. Também traz o estudo sobre educação, o respeito com os professores, com todos aqueles que trabalham na escola. Mas a educação principal é o que a Bíblia diz: ensina. O teu filho é o teu filho. É a minha responsabilidade como pai. É a sua responsabilidade como pai e como mãe. Eu e a minha esposa, como pais, temos o dever de ensinar os nossos filhos, educar os nossos filhos. Fazer o nosso filho crescer no ensinamento, o caráter que nós ensinamos, que vem na vida de cada um dos filhos da família, ela vem de nós. É por isso que dentro da família não pode faltar o amor, não pode faltar a graça de Deus. Continuamos na palavra de Deus, Colossenses, capítulo de número 3. Anota aí, Colossenses, capítulo número 3. Diz assim: os deveres domésticos. Vós, mulheres, estáis sujeita ao vosso próprio marido, como convém ao Senhor. Vós, marido, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritei aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, o nosso dever, a nossa obrigação é ensinar os nossos filhos. Você, como esposo, no dia do matrimônio, nós temos que casar. Você não pode casar na igreja, mas você casou no cartório, civilmente. É necessário que você chegue até diante das autoridades, no cartório, um juiz de paz, que vai decretar a você: de hoje em diante vocês são marido e mulher. Vai cumprir na sua vida o que a Bíblia diz: portanto deixará o varão o seu pai, a sua mãe, unirá-se à sua mulher. Você vai unir-se à sua mulher, à sua esposa. E através do relacionamento de vocês após o casamento, verão os filhos abençoados por Deus. A Bíblia diz que os nossos filhos são heranças do Senhor. A instituição da família, ela é uma grande dádiva de Deus. Por isso, deixará o varão seu pai, a sua mãe, e unirá a sua mulher, serão ambos uma só carne. Nós temos um salmo
O Salmo de número 127, ele nos diz assim: uma família, ela tem que estar debaixo da graça e da proteção de Deus. O Salmo 27, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhas os que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele o seu amado sono. Aí a Bíblia diz assim: eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua alfange, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos. O Salmo 128 também fala da família. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Então você anota aí Salmo 127, Salmo 128. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os seus filhos como planta de oliveira à roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verá os filhos de seus filhos, e a paz sobre Israel. E verá a família bem-sucedida por Deus. A família bem abençoada por Deus, estruturada. Uma família estruturada. Uma família que tem o que eu acabei de dizer: vós, mulheres, estáis sujeita a vosso próprio marido, como convém ao Senhor. Aqui a palavra sujeita não é ele querer ser o dominador de tudo, é você estar unida ao seu esposo. É tudo. Hoje a maioria das mulheres trabalha, e isto é bom. Antigamente nós fomos olhar as famílias, o pai era o provedor do lar. O esposo saía de madrugada para trabalhar, voltava só à tarde, dependendo do lugar que ele ia trabalhar. E a esposa ficava cuidando dos filhos, provendo tudo, cuidando de tudo para ele. Quando ele chegava, estava tudo prontinho. Os filhos ali, o pai chegava à tarde, todos assentavam à mesa, todos agradeciam a Deus pelo dia que ele tinha concedido de trabalho ao pai, e juntos sentavam na mesa. Dormiam, repousavam. Havia um diálogo. Dentro de uma família não pode faltar o diálogo. É por isso que diz: vós mulheres estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. O que nós fazemos a Deus? Nós obedecemos a sua palavra. Nós entendemos qual é a vontade de Deus. Aí diz: vós marido, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis. Vós marido, amais as suas mulheres. O dever do marido é amar a tua esposa. O dever da esposa também é amar o teu esposo. Lá em Provérbios diz: casa e fazenda são heranças dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. A Bíblia também diz que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola derruba. Esse mês de maio, como eu já disse, o segundo domingo é dia das mães. O mês de maio é o mês da família. Mas dia das mães é todos os dias. É todos os dias é dia das mães. Geralmente no dia das mães, os filhos querem almoçar com a mãe.
àquela comunhão, àquela obediência, leva um presente. Mas todo dia você que é filho tem que chegar na sua mãe e dizer: mãe, eu te amo. A mãe, desde pequenininho, desde que a criança nasce, ela já ama, quando está lá no ventre. O filho lá no ventre já conhece a voz da mãe, já conhece a voz do pai. Ele nasce e é amado por aquele casal. Cresce e tem que continuar sendo amado. E o filho também tem que amar. E como diz a Bíblia, vós filhos, obedecer em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Em tudo, que em tudo. Não importa quantos filhos tiver dentro de casa, ele tem que obedecer o pai. Ele tem que dar satisfação ao seu pai, à sua mãe. Tem que obedecer os pais. A mãe não dorme enquanto o filho não chega, porque ela ama o seu filho. E o pai também ama o seu filho. Mas que Deus abençoe a sua vida. E que Deus possa conceder mais da sua graça sobre nossas vidas. Eu quero ler aqui também a primeira epístola do apóstolo São João, o capítulo 4. O versículo de número 7 diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor de Deus é qualquer que ama, é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em nós tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amando-se a Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e nós é perfeito no seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele. Se ele nos deu o seu Espírito, vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para a salvação do mundo. Aí o 18 diz, o 17, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo também tenhamos a confiança, porque qual a ele somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Mas eu quero parar um pouquinho aqui no versículo 8. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. A família tem que estar debaixo da proteção de Deus. Deus se agrada de abençoar a família. Deus, ele manifesta o seu amor a nós e quer que nós amamos uns aos outros. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa, fiquemos com esse salmo, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e tudo te irá bem. Quer que tudo te vá bem? Tema o Senhor,
sirva ao Senhor. Aí fala, a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Família tem que andar unida. Família tem que ter comunhão um com os outros. Família tem que ter diálogo. Hoje, infelizmente, está um distanciamento da família. A tecnologia, ela é muito boa. Mas a tecnologia, um aparelho tão pequenininho, tirou a desunião da família. Mas que Deus nos ajude. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Ser mãe é uma grande dádiva de Deus. O Salmo 68 nos traz também uma palavra, o versículo de número, o que Deus é. O nosso Deus é Pai de órfãos. Salmo 68, versículo 5. Pai de órfãos, juiz de viúvas, e Deus no seu lugar santo. Deus está no seu lugar santo. E lá dos altos céus, Ele tem contemplado a tua família. Aí diz, Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Deus, Ele faz com que o solitário viva em família. A solidão, ela não pode tomar conta da tua família. Deus, Ele quer que nós vivemos em comunhão um com os outros. Número 133, anote ele aí, para você ler também depois ele. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce a hora das suas vestes, como orvalho de irmão que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É para sempre. Não é só por um momento, mas é para sempre. É para sempre que Deus, Ele quer que nós vivamos bem. Que Deus venha abençoar a sua vida. E que o amor de Deus, a graça de Deus, continue sendo derramado sobre a sua vida. E que a unção do Espírito Santo, ela continue sendo derramada em seu coração, em nossos corações. Fiquemos com esta palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Ele é o abençoador, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus verdadeiro, que nos faz entender que nós estamos debaixo da proteção de Deus. Para concluir, 1 Coríntios, capítulo 7 diz, o marido paga a mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido.
tanto o esposo como a esposa, um tem que cuidar do outro e juntos cuidar da família. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que Deus abençoe. Eu quero orar por você nesta tarde, pela sua família. Mas o conselho que eu estou dando para todas as famílias, para todas as mães. Eu quero agradecer a Deus pela vida das mães. Você que é mãe, você sabe o valor do que é ter um filho. 9 meses você carregou no ventre. 9 meses. 9 meses. Você carregou esta criança. Mas a hora que você pegou ela nos braços, você teve dores de parto, o seu filho nasceu, a sua filha nasceu. Mas a hora que você pegou ele ou ela nos braços, você agradeceu a Deus. Obrigado, meu Deus, por essa dádiva que o Senhor me deu. Porque os filhos são heranças do Senhor. Você que é pai, você que é esposo, ame a sua família. Nestes dias que nós estamos vivendo, esse período da Covid-19, do coronavírus, a lei nos ordenou que nós fiquemos em casa. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que isso foi bom. Por quê? Porque a família se uniu. O esposo se uniu mais à esposa. Mas eu quero vos dar um conselho. Tenha uma vida de comunhão com Deus. Reúna com seus filhos e agradeça a Deus. Ore a Deus, fale com Deus. Agradeça a Deus. Você, mãe, que neste mês de maio comemora-se o Dia das Mães. Deus abençoe a sua vida. Ser mãe é uma dádiva de Deus. Mas ensina o seu filho no caminho que deve andar. Ame o seu esposo, ame a sua esposa, ame os seus filhos. Você que tem a sua família, a família é o bem mais precioso que Deus deu. A família, como eu já disse neste dia, ela é instituída a partir do casamento, a partir do matrimônio. E eu deixo um conselho para todos vocês. Vocês que ainda não casaram numa igreja ou num cartório, procure acertar a sua vida o mais rápido possível. Porque é isso que Deus se agrada. É isso que Deus fez desde o princípio. E isto é bíblico. Por que Jesus nasceu lá em Jerusalém? O que José e Maria foi fazer lá? Foram formalizar o seu casamento. Naquela época, a Bíblia diz que eles foram se alistar. Se alistar significa formalizar o seu casamento. Eles foram lá acertar os seus documentos. E como tudo era longe, não tinha cartório na cidade, os pais, você olhando dentro da Bíblia, você vê quando Abraão pediu para Eliezer ir buscar uma filha, uma moça, para casar com Isaac. E ele saiu, mas pega da minha parentela, e ele saiu, foi lá na casa de Labão, lá ele pegou, trouxe aquela moça, e a Bíblia diz, Isaac conheceu a sua esposa.
Mas foi formalizado o casamento, depois iam diante do cartório, diante das autoridades da época, e formalizava o casamento. Foi o que José e Maria fez. Então Deus instituiu isso, e Deus se agrada disso, e Deus quer isso. Porque vocês estão numa união de corpos. Por que a Bíblia diz que ambos estavam nus e não se envergonhavam? Porque um casal na sua intimidade, um não se envergonha do outro. Porque passou a ser carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Passou a cumprir o que a Bíblia diz, portanto deixará o varão, o seu pai, a sua mulher, o seu pai, a sua mãe, e unirá-se a sua mulher, e ambos serão uma só carne. São duas cabeças, dois pensamentos, mas os dois pensamentos interligados. A família está interligada através do amor. E está formalizada através da lei. E nós estamos sujeitos à lei. Então é necessário, se você ainda não foi a um cartório, e se você tem o desejo de casar numa igreja, você procure acertar a tua vida para que você continue vivendo uma comunhão diante de Deus e continue sendo abençoado por Deus. O meu conselho nesta tarde é que Deus os abençoe. Esta é a palavra que Deus deu para mim dar a vocês no mês da família. Permitindo Deus, ainda nesse mês estaremos dando uma outra palavra, se Deus colocar em nosso coração. Mas eu quero orar por você e pela sua família. Querido Deus, neste momento eu me coloco na tua presença. Neste momento eu me posiciono de ti, estou aqui agradecendo ao Senhor, meu Deus, pela vida da família. Esse mês de maio comemora-se o Dia das Mães. Oh, meu Deus, que o Senhor venha abençoar todas as mães, meu Deus, que estão neste momento ouvindo, Senhor, este vídeo. Que o Senhor abençoe esta mãe. Talvez uma mãe aflita, uma mãe angustiada. Meu Deus, uma mãe em desespero, uma mãe que precisa da sua ajuda, da tua misericórdia. Mas abençoa esta mãe, Jesus. Estenda tuas mãos sobre a vida desta mãe. Eu também quero pedir sobre a vida da família, e na família inclui a mãe, inclui o pai e inclui os filhos. Eu peço as bênçãos do Senhor sobre a vida da família. Eu peço a proteção do Senhor sobre cada um, meu Pai. Uma família é constituída pelo esposo e pela esposa, pelo homem e pela uma mulher. Então eu agradeço ao Senhor pela vida do pai. Eu agradeço ao Senhor pela vida da mãe. Eu agradeço ao Senhor pela vida dos filhos. Venha abençoar, venha prosperar o caminho de cada um. E que a bênção do Senhor seja sobre esta família. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa